Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir. Espero que todos estejam bem. Vamos nós, mais um podcast. Hoje vocês estão vendo, a Ana não pôde estar com a gente, mas daqui a pouco a nossa apresentadora volta. Então, um beijo, Ana. Estamos com saudade de você. Eu sou Aurélio, você já me conhece, já estive aqui algumas vezes, enchendo o saco de todo mundo e acompanhando a Ana. E agradecer novamente a Fant Hub e a Gazeta por disponibilizar o espaço para a gente. Mais uma vez, a gente podendo estar gravar aqui com essa parceria de vocês. E a gente já falou nas outras vezes, 10 anos do IP, então fica o desafio para todo mundo. Mande esse vídeo para 9 amigos de vocês, para que 10 pessoas conheçam, 10 novas pessoas conheçam o Instituto. E vamos bater essa meta de aumentar a nossa visualização, tá bom? E hoje comigo, convidadas ilustres. Vou pedir que elas se apresentem, por favor, Leinha. Olá, eu sou a Leia Braga, né? Faço parte do time pedagógico do IP, né? Vai fazer 6 anos que estou no Instituto Ponte e cuido aí das parcerias com as escolas privadas, né? Com as escolas de inglês e compartilho um pouco da minha tarefa também com outras pessoas da equipe. Ei, pessoal, eu sou a Malu, eu sou analista de seleção e desenvolvimento do Instituto Ponte, também estou no pedagógico e basicamente eu cuido do processo seletivo para a entrada de novos alunos aqui no IP. Nesse processo agora que está começando, né? O processo Uhum. 2024. Mas antes da gente falar de processo, Malu, você que está no IP há menos tempo do que eu e Leia, nesse tempo que você está aqui, teve alguma história que você viu que é marcante para você de alguma forma? Nossa, Aurélio, é uma pergunta difícil, porque são muitos momentos, né? Tem, assim, aproximadamente 1 ano que eu estou no IP e no dia a dia a gente vive muitas histórias e que a gente vai para casa e elas ficam rodando na nossa cabeça, né, no nosso coração. Mas agora eu lembrei de uma que me despertou até um sentimento de nostalgia, assim, sabe? Tem um aluno nosso que ele chegou pra gente, assim, com muita motivação, muita vontade, mas ele percebeu logo uma defasagenzinha, assim, uma dificuldade em uma determinada matéria. E aí ele fez uma prova e não tirou, assim, uma nota muito legal. Ele veio até mim e falou: "Malu, tô bem frustrado, o que que eu posso fazer e tal". Eu orientei junto com a nossa equipe, né, a gente tem uma equipe bem multidisciplinar. Então as psicólogas orientaram, o pessoal da pedagogia. Eu sou formada em relações internacionais, mas enfim, toda a minha trajetória também me dá algum respaldo para eu dar alguma orientação. E eu acreditei muito nele. Falei: "Olha, eu acho que você tem super capacidade, vamos tentar desse lado, tentando esses métodos de estudo", porque eu também sou professora de hábitos de estudo lá. Então a gente tentou congregar várias coisas. E aí passou um tempinho, ele foi fazer uma nova prova da mesma matéria. Eu estava muito ansioso, a gente bateu um papo antes da prova. E eu estava lá trabalhando assim, de repente ele entrou na nossa sala do pedagógico depois da prova. E na hora que ele me olhou, a gente trocou um olhar muito profundo. A gente, tipo, sabe assim, quando você Conexão. sabe aquele olhar de que você não precisa dizer nada? Eu olhei pra ele olhou pra mim, ele abriu aquele sorrisinho de canto de boca. Eu falei: "Você conseguiu". Aí ele me deu um abraço muito apertado e falou: "Malu, acho que eu fui muito bem, eu consegui fazer tudo". E ele tirou mó notão. Então, assim, isso mostra é muito mais do que uma capacidade de tirar uma boa nota numa prova. Isso mostra a capacidade do aluno de se conhecer e de saber que ele é capaz. E o trabalho do IPM vai muito nesse sentido, da gente incentivar isso, da gente mostrar essa possibilidade, como uma verdade, como algo que é concreto mesmo. É verdade, Malu. E eu tô me relembrando aqui, né, dessas histórias, não sei exatamente de quem você está falando, mas esse trabalho de empoderamento do aluno, né? A gente Sim, recebe alunos oriundos de escola pública, meninos que vêm com uma trajetória de vida, né? Em alguns momentos muito desafiadora, e acreditar nesses meninos, né? E dizer isso para eles tem um poder que é incrível. exatamente. Eu É isso senti aí. isso, assim, na pele, sabe, cheguei a arrepiar, porque parece até uma coisa, às vezes, até boba, mas foi tão forte, porque era sobre isso, era sobre a gente acreditar neles e eles acreditarem, sabe. É isso Então foi bem aí. marcante A pra Aurélia mim. não perguntou para mim, mas eu também tenho histórias para contar. Claro, por Posso, favor, Aurélia? Leia. A gente vive no nosso dia a dia ali no IP, são inúmeras histórias, né, coisas que a gente lida, assim, de uma maneira muito inusitada. E vivenciei também uma situação uma vez com um aluno, né, fazendo um alinhamento importantíssimo para a vida dele no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, Uhum. né. Um aluno de muito alta performance, e ele estava tendo convite para ir para muitos lugares, né, muitas escolas querendo esse aluno e tudo, e aí eu falei: "Então vamos fazer", era a única data que os gestores das escolas podiam, e falei: "Então vamos para a reunião". E aí no meio da reunião,
a gente tentando entender junto com ele, porque os processos do IP são processos que a gente faz junto, né? Uhum. Nem tudo a gente sabe, às vezes a gente precisa lidar com uma demanda que a gente se reúne em equipe, se reúne com o Uhum. aluno, com a família, porque a gente precisa construir o caminho caminhando, né? E daí terminou a reunião, né, e ele com muitas propostas, cada uma melhor que a outra, eu falei: "Agora temos a tarefa de tomar essa decisão". E ele me respondeu muito prontamente: "Eu já tomei a minha decisão até antes dessa reunião". E Nossa. aí eu falei: "Não, mas você precisa, fazer uma planilha, vendo os prós e contras de Contra. todos os lugares, então eu vou te dar um prazinho aí de uns 2 dias para você fazer isso". Não E ele falou: "Eu já precisava. fiz". E aí ele botou a planilha na tela e eu falei: "Mas a gente precisa em algum momento, ver também a questão financeira, onde você vai ter mais conforto, né, para você estudar". Realmente é um menino bem frágil financeiramente, a família também. E ele falou: "Já fiz a planilha". Então, assim, tudo aquilo que eu ia propor para ser feito, ele já tinha feito. Uhum. Então a gente escuta muito isso da Bartira, né, assim, é pensar sempre à frente. E os meninos vão vendo a equipe trabalhar Uhum. desta forma, o modo de É um operação do reflexo, instituto né, do nosso ser trabalho. assim, Uhum. então, assim, tem coisas que você vai pedir e o aluno já fez. Muito Então, legal. é muito legal, né, eu acho que isso fala do trabalho, eu acho que isso fala do comprometimento de cada Uhum. profissional, isso fala de um trabalho coletivo, porque a gente não faz o trabalho sozinho. Acho Exatamente. que fala A de um gente protagonismo deles também, né, de de um tomar as próprias decisões. protagonismo, Uhum. isso fala de um menino que realmente que sonha aí com a ascensão social, que entende que a vida urge em relação às informações, que ele Sim. precisa estar antenado em tudo, né. Então, assim, naquele momento quem estava ali como aprendiz era eu. Aham. Eles ensinam demais É. pra gente, Eu acho todo que dia. eu falo isso sempre, eu acho que a parte mais divertida é exatamente as histórias deles. Você vai Uhum. acompanhando, vai vendo a evolução, o que que eles vão É. trazendo de diferente, é sempre o mais legal do instituto. Eu É tenho isso uma aí. história que eu tenho quase certeza que esse mesmo aluno que você está falando estava junto. A gente foi fazer o evento em São Paulo, e aí todo mundo para o aeroporto e pegar o avião. Eu ia viajar acho que com 8 alunos. Fomos para o aeroporto, tudo ok, vi lá, o check-in já estava pronto, tudo certo. Uma das alunas estava com a carteira de identidade vencida, aí ela não podia embarcar. Aí eu fiquei lá um tempo tentando resolver como é que ia fazer e foi dando a hora do embarque. Aí a pessoa da companhia aérea falou assim: "Hein, só falta vocês. Tô Uhum. esperando vocês para fechar a porta do avião". "Ah, tudo bem, vamos pro embarque". Até então a gente estava andando. Chegou num certo ponto, começaram a gritar a gente. Resumo, uma das alunas estava com a bota, que ela teve que sair correndo segurando a bota, porque tinha metal na bota, ela não passava, e a gente saiu correndo o aeroporto inteiro, até chegar para pegar o avião. Todo mundo dentro do avião olhando para nossa cara, porque só faltava a E a gente, bota? Estava onde? estava na mão dela, ela só foi botar a bota de novo dentro do avião, depois que a gente Meu achou o Deus. lugar que a gente ia sentar, porque teve esse detalhe também, que já estava tudo embolado, uma confusão, mas foi divertido. Chegamos em São Paulo, fizemos o Teve evento, história lá. deu tudo certo. Sempre tem história com o Teve história. instituto. Isso aí são as vivências também, né, os meninos começam a adentrar um outro mundo, voar, né, frequentar aeroportos, fazer Uhum. check-in, entender essa linguagem do mundo, né, É. que é tão importante, né, Uhum. para se sentir um cidadão pertencente, né, Uhum. a esse lugar, a esse espaço, né, Sim, que é muito deles também, né, com mas às certeza. vezes eles vivem tão à margem que eles nem sabem Uhum. que isso é para eles, né. Então é uma fala muito importante no IP, né, que é da Bartira, é da presidente do programa e a gente replica muito com eles. O mundo é para vocês, né. Vocês podem Uhum. chegar onde vocês querem sim, né. Até vale, né, a gente aproveitando que tá fazendo 10 anos, para quem não conhece a origem do instituto, vem da Bartira num momento de transição, né, da empresa da família. Ela fala que começou a pensar o que que ia fazer da segunda metade produtiva da vida dela. E aí depois de conhecer, de estudar bastante, conhecer algum projeto, ela chegou no modelo inicial do Instituto Ponte e Que trouxe. já sofreu um monte de E já alteração, foi. né. A gente vive mutando, tentando melhorar, tentando achar novas formas e aprendendo, né. Agora a gente está em mais Sim. estados, então vai aprendendo também novas formas de trabalhar. Então nesses 10 anos a gente foi modificando e sempre tentando melhorar para atender mais os alunos, mais a encontrar mesmo, né, mais esses talentos que estão espalhados pelo Brasil todo, assim. Então é muito legal a gente entender todo esse processo do Uhum. instituto e muitas vezes o processo que acontece com os próprios alunos são de coisas que vão acontecendo com a equipe, que a gente também vai vendo
onde dá para evoluir, onde dá para fazer melhor. Então, todo esse ecossistema do Instituto funciona muito bem nesse sentido. Sim, e é uma empresa que trabalha com as coisas de uma maneira muito orgânica, né? E nem tudo a gente sabe e a gente vai Uhum. construindo aí o caminho ao caminhar, né? Mas, claro, a gente estando aqui também, né, com a pessoa responsável pelo processo seletivo, Tem que falar temos que dele. falar um pouquinho dele, né, Malu? Com certeza. Então, me conta aí, Malu, nesse tempo de IP, você pegou uma transição da instituição, Sim. né? Assim, quando você entrou, né, basicamente a gente atuava muito no Espírito Santo, tinha um ou outro aí na região sudeste que a gente estava ampliando, né? Uhum. Mas hoje a gente está em 8 estados do Brasil, né? Isso Me aí. conta aí um pouquinho, né? Como é que você acha esses talentos? Como é que é buscar menino lá no Ceará, em Fortaleza? É um desafio, né, mas é um desafio que é possível. E isso eu aprendi no momento em que a Bartira confiou no meu trabalho, e a Fabiane, toda a equipe, de falar: "Malu, você tem esse essa missão. A gente precisa expandir, a gente quer chegar em outros lugares, a gente quer que o IP seja conhecido por alunos lá no interior do Maranhão". E eu falei: "Meu Deus, como é que a gente vai fazer isso?". E aí, a gente foi criando sinergias, parcerias, né, com institutos, com pessoas, com tudo aquilo que a gente via que tinha potencial do que a gente faz chegar ao ouvido desses alunos. E o maior desafio para mim é assim, as pessoas é difícil acreditar que o IP dá tanto, sabe. A gente eu tenho conversado com pais e alunos da região Nordeste, que ainda não nos conhecem, infelizmente, mas a gente vai chegar lá, em alguns locais, e que eu começo a falar e eles ficam assim: "Tá, e depois? Vocês vão cobrar o quê? Que hora chega a Onde conta? é que exatamente". E aí eu fico nesse processo de diálogo, de mostrar os nossos resultados, no sentido de a gente é real, o trabalho que a gente faz é legítimo. E aí trazer os resultados que a gente tem hoje, esse número enorme de universitários, entrando nos cursos mais, difíceis, né, um aluno no ITA. Então, assim, o desafio é realmente a gente fazer essas pessoas que estão geograficamente tão distantes da gente, verem o nosso trabalho. E a gente está num processo muito bonito nesse sentido com as nossas parcerias. Então, hoje mesmo a gente fez uma reunião com a Associação Cactus, que é uma associação que está muito presente no IP com a gente, que está dentro de vários territórios na região Nordeste, aqui no Espírito Santo, principalmente em Aracruz, e que faz uma divulgação muito legal. Então, entre eles e outros parceiros, a gente vai ali plantando as sementinhas, né, para divulgar o processo seletivo e falar que é possível ser um aluno IP de forma híbrida também. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, ter um acesso à internet, um microfone e uma tela que você vai ter as aulas com a gente, a possibilidade de vir pelo menos uma vez ao ano aqui para Grande Vitória, para conhecer a nossa equipe, conhecer os colegas. Então é isso, a gente vai trilhando esse caminho, sim, com obstáculos, mas sonhando, né, e acreditando que é possível. É isso aí, os resultados vêm mostrando, né, Malu, que Total, dá certo, total, né? E tem É a isso. busca ativa também que você faz, né? Ah, sim, para além dos parceiros, tem a minha própria busca da equipe que está ali todos os dias. Então, a gente usa muitas redes sociais, a gente busca nos Instagrams das escolas, os LinkedIns, os canais de YouTube, tudo isso para identificar alunos que a gente acredita que tem um potencial, né? Então, se você é um bom aluno, se você Se você gosta de gosta de estudar, estudar, se você acredita na educação e você está disposto, né, a ter esse compromisso, e é eu aluno de escola pública, e né? aluno de escola pública, acho que a gente dá para falar daqui a pouco, né, de alguns critérios. É, Mas é isso, é possível. Então a gente faz esse trabalho também orgânico ali no Instagram, nas redes sociais e através das nossas parcerias para chegar aos alunos. E claro, as escolas que nos procuram, as secretarias municipais, professores que são pessoas-chave, que são contatos nossos, que já conhecem nosso trabalho há muitos anos e que nos procuram já falam: "Malu, consegue vir aqui na escola fazer uma palestra?". um bate-papo com os Ou uma meninos. coordenação regional do OBMEP, que já conhece a gente, né, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que chama a gente também para estar numa cerimônia de entrega de medalha, é também uma forma de divulgação. Então, a gente vai desbravando. É isso aí. Para quem tem alguma dúvida, não, o IP é real, tá? E não tem conta e não tem boleto, tá bom? Exatamente. É O verdade. boleto e a conta Isso é uma realmente dúvida a de muita gente vê, gente. realmente a gente vê os meninos alçando voo aí, né? Uhum. E adentrando as universidades e buscando uma transformação social aí por meio da educação, né? Com certeza. Que é o que a gente acredita, Acredita. né? E acho que agora, Malu, já que a gente falou um pouquinho do processo seletivo, conta aí pra gente, assim, quais são as etapas, quem está aí nos assistindo e quer se inscrever, né? Uhum. Por onde vamos? Bom,
Acho que o primeiro passo é entender os critérios, né? Então, vamos lá. Para se inscrever no processo seletivo, o estudante tem que estar entre o 7º ano do fundamental até a 2ª série do ensino médio. Malu, eu tô no 6º ano, posso participar? Ainda não, ano que vem. Malu, tô no 3º, posso? Não, então tem que seguir essa regrinha, é um critério primeiro nosso. Ser um aluno de escola pública, né? Ter acima de 80% de rendimento em língua portuguesa e matemática. Ter também assiduidade acima de 90%, que é a presença, né, nas aulas. E também temos um critério de salário, né? Salário familiar, que é 1 salário mínimo e meio por membro familiar. Se o aluno, então, cumprir com todos esses critérios, beleza, próximo passo, fazer inscrição no nosso site. Então, o nosso site, Instituto Ponte, né? Só jogar lá no Google já vai aparecer logo de cara. A gente tem uma aba na parte de cima no menu, que é Seleção de Alunos. Entrando lá, já vai encontrar todas as informações. O link da inscrição, o nosso guia do candidato, que eu posso falar um pouquinho depois também, o regulamento e todas as etapas. Então, agora eu vou falar um pouquinho das etapas, pode ser? Claro. Beleza. Bom, a gente tem, no total, 7 etapas. Então, nosso processo seletivo começa em abril e termina em julho. Bem O aluno longo, né? pode ser eliminado em qualquer etapa, Malu? Pode. Todas as etapas são eliminatórias. Uhum. Então, tem aluno que pode chegar mais para o fim e depois acaba não conseguindo seguir em frente, mas é preciso saber disso, né, desde o início. Então, a nossa primeira etapa vai ser um teste online, tá? Que vai ter uma duração de aproximadamente 1 hora para os alunos todos que tiverem com a sua inscrição ok, dentro dos critérios, que é como se fosse um teste mais de lógica, tá? Então, para a gente fazer uma avaliação mais geral do aluno, voltada mais para matemática e português. A segunda etapa é uma prova mesmo, uma avaliação, que a gente vai ter alguns polos presenciais, dependendo da cidade que tiver muitas inscrições. A gente cria parcerias com esse local para aplicar a prova presencial. A gente vai informar isso tudo no site. Se na sua cidade não tiver um polo, aí vai ser online. E na Grande Vitória, claro, a prova vai ser lá no nosso pedagógico, né? Que a gente vai deixar tudo certinho para vocês, o endereço, tudo arrumadinho. Essa prova também é uma prova de matemática e língua portuguesa e também tem uma redação. E tem uma duração de aproximadamente 3 horas. A terceira fase, então, é um vídeo de habilidade. Basicamente, é um vídeo que o aluno grava pra gente, falando sobre uma habilidade que ele acredita que tem, que ele faz bem, que ele gosta de fazer. Ele pode mostrar essa habilidade no vídeo. Então, a gente também divulga como que esse vídeo tem que ser gravado, questão de tempo, como que a câmera tem que estar. Todos os detalhes das etapas podem ficar sempre tranquilos que a gente vai deixar tudo explícito para vocês. A próxima é uma dinâmica de grupo, que vai acontecer presencial para quem é da Grande Vitória e online para quem não é. Basicamente, juntar por séries o pessoal, a gente vai fazendo grupos e vai fazendo dinâmicas para perceber como que o aluno interage com outro aluno, como se comunica, como que lida com questões diversas. E a gente faz essa análise. Depois tem a fase das entrevistas, uma entrevista com o aluno e outra entrevista com a família, com 1 ou 2 ou 3 no máximo responsáveis. São entrevistas diferentes, mas que normalmente acontecem no mesmo dia. Quase no final, temos a avaliação socioeconômica, que nós pedimos alguns documentos, né? Mais Comprobatórios. comprobatórios, sim, para poder verificar a questão da renda. E, por último, uma aula teste. Né? E junto com os documentos, a gente também pede um vídeo da casa. Porque antigamente a gente ia na casa das pessoas. Social, me lembro. Quando nós tínhamos Sou menos dessa alunos. época, Malu. Pois é, Para a não. casa do aluno para poder entender Quem o dera, né? Se movimento. pudesse ir lá para Pernambuco, visitar todo mundo, fazer viajar, ia ser bom aproveitar. Mas, infelizmente, não dá, então são vídeos mesmo que a gente pede da casa, para também ver toda a conjuntura, né? A realidade do aluno, isso é importante para a gente. E para finalizar, fazemos uma aula teste. É basicamente uma aula replicada do tipo de aula que a gente faz no IP, para a gente conhecer aquele candidato como aluno. Dentro do contexto, né? Exato. Sala de aula. E depois, se ele passar, for selecionado em todas essas etapas, finalmente, então, ele se torna um aluno IP. É isso aí. Importante reforçar nas etapas, assim, quando o aluno entra, né? A nossa história, que o aluno fica muito ansioso, tanto o aluno quanto a família. Nossa, mas são muitas etapas, eu vou me perder no meio disso. E a orientação que a gente dá é uma etapa por vez. Sim. Esta etapa que a gente está vivendo agora é a etapa da inscrição. Então, você tem que se inscrever. Entender quais são os critérios e se inscrever. E a cada nova etapa que o aluno avança, a gente coloca todas as informações daquela etapa. Se a gente for dar os detalhes de 7 etapas de uma vez só, Isso. a gente até já fez isso, mas a gente entende que mais confundiu do que ajudou.
Então, a cada etapa que você avança, você vai ter a informação daquela etapa, Exatamente. né? A gente sempre divulga uma lista no site dos alunos que estão aptos a realizarem a próxima etapa, Uhum, juntamente com as orientações da etapa que vai vir, uhum, no mesmo documento, para não confundir ninguém. uhum. Mas, ai, Malu, sou muito ansiosa, eu já quero saber o que, que acontece na etapa tal, só para eu ficar tranquilo. Tem algum lugar para eu ver? Tem. Onde eu falei no nosso site, na aba Seleção de Alunos, tem o Guia do Candidato, que é um documento, é um manual, basicamente, em que a gente tem tudo explicadinho de uma forma bem interativa e cheio de dicas lá também, para fazer o melhor processo seletivo possível para vocês. Então, tá tudo lá. É só Tenta- entrar no site e Tentando buscar. deixar o mais mastigado Mais possível para mastigadinho evitar. para não ter nenhuma dúvida. Inclusive, no final do guia tem, assim, perguntas frequentes. E tem um montão de dúvidas lá que a galera costuma ter e tudo respondido com muito carinho para vocês lá. Mas é assim, Malu, a pessoa leu, viu tudo e ainda assim tá com dúvida. Quais são os outros canais de comunicação que ele pode ter Claro, com a pode gente? sempre surgir uma dúvida ou uma questão mais específica da família, né, do candidato, alguma necessidade mais específica. Então, vocês podem contactar a gente tanto através de telefone quanto e-mail. O nosso e-mail é selecão, né, sem os acentos, @institutoponte.org.br. E o telefone é o DDD 27 99 269 4715. Lá no WhatsApp, pode mandar sempre recado, a gente vai respondendo. Ou se preferir também por e-mail, se for uma questão mais de explicar uma situação, a gente está sempre de prontidão para responder. É isso aí. Estamos esperando aí. Meninos de escola pública que têm Sim, desejo de fazer parte do participem. IP, né? Estamos com o processo aberto. O processo fica aberto até quando, Malu? 1º de abril, e não é mentira. É Primeiro. verdade. Gostei do trocadilho, mas Aí Malu. deixa eu para tentar explicar ainda mais para as pessoas. A gente foi falando até a pessoa, o aluno, ser aprovado E no depois, processo né? seletivo. E aí depois? Acho que ela até pode falar bastante Isso sobre aí. O que, que isso. acontece depois? É isso aí, tem uma longa trajetória, né? A gente avalia o aluno por 6 meses, ele ainda permanece na escola pública, né? E ele começa a ter aulas no contraturno no IP. E aí a gente consegue conhecer esse aluno efetivamente. Então, é tudo em equipe, a gente ainda faz uma avaliação final do aluno em dezembro. E se a gente entender que ele está apto e se é um desejo dele e da família ir para uma escola privada, eu faço a busca da escola privada para que esse aluno estude a partir do próximo ano, né? E por que que a gente diz que é uma possibilidade? Porque existem alunos que preferem, né, dar sequência na escola pública e existem meninos que não têm o perfil que a gente entende que é o perfil adequado para que ele dê conta de lidar com todas as questões da escola pública, da escola privada, né? Então, é uma avaliação que a gente faz também com muita responsabilidade, porque tem algo no IP que é muito importante para todos nós da equipe e para a instituição como um todo, que é também que o aluno seja feliz, né? É um lugar com um trabalho muito sério, muito comprometido, é um espaço onde a gente acompanha muito de perto, então temos números sim, temos metas para atingir. E a gente quer colocar esse aluno num espaço onde ele vá se sentir seguro, né? Porque na escola privada ele tem que apresentar um rendimento mínimo de 80%. E como ele vem, né, de um espaço que a grande maioria traz grandes defasagens, eu só posso colocar esse aluno numa escola de uma exigência muito grande se eu sentir que ele realmente está pronto para esse espaço, porque a gente não tem nenhuma intenção de causar sofrimento no menino, uma ansiedade além da conta, um sentimento de não dar conta, de incompetência. Na verdade, a gente faz o trabalho inverso. É a história que a Malu contou no começo, né? É dizer a todo momento para o menino que ele dá conta, né? Que ele é capaz. Agora, para isso, a gente precisa dar as ferramentas. Então, realmente, o Instituto trabalha com muita responsabilidade nesse sentido. E aí, se tudo der certo, próximo ano ele segue numa escola privada. Exatamente. E isso a gente acompanha ele até a formação no ensino superior, né, que é um Sim, é um outro processo bem a longo diferencial. prazo do Instituto, É né? um outro diferencial. A maioria das ONGs trabalham com apoio ao aluno até ele fazer 18 anos, né, se tornar maior de idade e adentrar a universidade. Mas a gente acompanha o aluno até aproximadamente 23 anos. A gente define mais ou menos essa idade, porque existem cursos, como é o caso da medicina, né? Nós temos 10% dos nossos alunos cursando medicina e é um curso mais longo, né? Porque depois ainda tem especializações, enfim. Então, aí, entre 22 e 24 anos, o aluno seguirá ainda com o nosso apoio, porque a gente tem toda uma preocupação de deixar esse aluno para o mercado de trabalho desse profissional já, né? Porque quando ele se forma já é um profissional,
assumindo funções que, em primeiro lugar, gerem uma ascensão social e que ele adentre o mercado de trabalho, mas não aceite um subemprego pela formação que ele tem, né? Uhum. Então, é um cuidado. Muitas pessoas perguntam: vocês já têm alunos formados? Não, o Instituto está fazendo 10 anos agora. Teremos Em agora em breve, né? 2020, Em 24 agora tem os 24, primeiros Breve. final do formados. ano, em 2024, teremos os 3 primeiros alunos já encerrando aí o momento universitário, né? Então, realmente é um acompanhamento a longo prazo, é um trabalho acompanhado a longo prazo, né? O que que o aluno recebe? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, então o Instituto Ponte é só uma escola privada? É bolsa numa escola privada? Não, isso é só talvez um pequeno detalhe. O Uhum. Instituto é muito maior que isso, né? Todos os nossos alunos fazem inglês, né? Os que desejam. A gente dá todo um suporte emocional, toda a equipe também, né? Todas as orientadoras dos meninos têm formação como psicólogas. Então, é um trabalho muito individualizado dentro das necessidades do aluno. A gente leva esses meninos para o mercado de trabalho, a gente apresenta para eles pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho das profissões que eles manifestam desejo. Uhum. O aluno quer fazer engenharia civil, ele frequenta espaços com engenheiros civis, ele adentra empresas de construção civil, para ele entender no dia a dia como é isso. Ah, o menino quer fazer medicina, ele frequenta espaços hospitalares, né? Até para isso se configurar, né? Uhum. E isso se fortalecer nele, né? Ele ter certeza que de fato é Sim, isso. Já faz toda a aconteceu do diferença. aluno entrar dizendo uma coisa no meio do caminho, eles constroem um projeto de vida, né, no Instituto Ponte, um trabalho também belíssimo feito pelas orientadoras. Ao longo de 3 anos, eles constroem um projeto de vida, um projeto de carreira, né? Então, realmente, a gente busca aí a completude desse trabalho com Uhum. uma equipe que realmente é multidisciplinar, né? E Então, tem os é um parceiros grande também, né, diferencial. que ajudam, tem os mentores, tem os Uhum. voluntários que fazem esse acompanhamento É também, uma ajudam, rede faz uma grande, rede. é uma rede grande de De apoio. apoio. É Uhum. isso aí, É. quando eles estão lá já no ensino médio, né, no aninho de vestibular, eles têm mentores, né, que acompanham esse processo deles, não só o acadêmico, mas também posturas de estágio, abrindo portas mesmo, orientando os meninos como se portar no mercado de trabalho, né? Então, assim, realmente é uma formação bem completa, né? E ter o Uhum. filho aí acompanhado até aproximadamente 23 anos, gente, É. com o investimento que é educação, é quase que ganhar na loteria. Real. É verdade. A gente faz todo, além desse acompanhamento, né, esse acompanhamento pedagógico e psicológico, de todo apoio que a gente dá. Como a Malu falou que não tem a conta para pagar, é o instituto que faz todo o pagamento do material didático que ele precisa, de uniforme, transporte, alimentação. Obviamente com muitos parceiros também, né, É isso ajudando a aí. gente, mas a gente mantém todo esse acompanhamento, inclusive para os universitários, com as necessidades deles. Então, é um projeto muito completo, assim, para dar todo o suporte para o aluno dele ser o melhor que ele Como a puder gente ser, né. acredita, né, Aurélio, na educação, eu acho que o primeiro ponto é dar as ferramentas, né? Eu não posso, a gente aprendeu a fazer isso no período da pandemia, né? Se como o aluno frequenta escolas, né, Uhum. de excelência na qualidade e não tem um computador em casa, não tem uma internet. Então, realmente o Instituto apoia toda ferramenta que o aluno precisa para que ele se desenvolva. Uhum. Eu até posso falar uma coisa Hum, que eu lembrei. Claro, claro. Pensando nisso dos recursos, das ferramentas e também voltando um pouco naquela pergunta sobre os desafios com a gente chegar em outros estados, é muito legal assim pensar que a gente às vezes tem que desbravar um novo território ali, tipo de cultura, de acessos. Então a gente não pode ignorar isso, né? Então a gente antes de fazer uma seleção que vai chegar a esses lugares, a gente busca pesquisar, entender como é a realidade, né, quais são as necessidades que existem ali, para que quando esses alunos chegam até nós, de fato, a gente possa trazer esses recursos e fazer valer a pena, e e o fazer recurso dentro da necessidade dele, É. né? exato, que Porque pode ser às vezes muito o que é diferente da importante nossa. para a gente é isso aí. Então isso é muito interessante, porque a gente sai da zona de conforto mesmo, de entender que o Brasil ele é múltiplo, ele tem as suas características muito peculiares. E que para a gente, assim, trazer equidade, a gente precisa se abrir para conhecer esses novos espaços e estarmos preparados para isso também. E o IP está seguindo um caminho muito legal em relação a isso, na seleção e depois também pós-seleção, né? É isso aí. E para esse ano, Malu, para o processo seletivo, são quantas vagas? São 80 vagas, tá?
A gente tem Vale aí, dizer que é o maior processo até agora, É o né? processo até é agora. o maior processo, a gente está aí, né, com essa ambição de trazer mais alunos. E temos aí, acredito que sejam 25 para Espírito Santo e o restante para outros estados. Vai ser uma média mais ou menos assim. Então, vocês estão vendo, a gente quer ampliar mais ainda para receber alunos aí Brasil afora. É O isso projeto é aí. dominar o Brasil agora, tendo aluno do Instituto Ponte de todos os estados. Deixa a Temos- Bastira ouvir isso. Bom, gente, a gente está encaminhando agora para o final do nosso episódio de hoje do podcast. Afinal, foi um episódio diferente, um episódio especial falando sobre essa parte do processo seletivo. Então, agradecer a Malu e a você, Léa, por estar aqui com a gente. Vão vir vários episódios, afinal, é uma década de Instituto Ponte, então tem muita história para contar desse instituto e dos próximos anos que vão vir. E eu queria deixar aberto para vocês. Se vocês quiserem dar alguma mensagem, falar mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade, por favor. Eu queria deixar o convite mesmo, né, para participação do processo seletivo, ficarem atentos aos prazos, né, até o dia 1º de abril. Porque às vezes a pessoa quer, mas fala, vou escrever depois, ainda tem 2 meses, e aí não se inscreve e vai perder uma grande oportunidade. Então fica aí o meu convite, a gente quer receber novos alunos esse ano com muito carinho, né, com muito abraço virtual e abraço presencial. E qualquer dúvida é só contactar a gente e a gente vai conversando e vai se preparando para esse processo que vai ser um arraso. Teremos mais 80 alunos aí no final de julho. É isso aí. Eu só quero confirmar que, de fato, o IP existe, que não tem uma conta para pagar, né? A gente tem, sim, um comprometimento social, né, com o outro, e aí eu acho que isso a gente fala de uma cidadania, né? Não é uma conta para pagar, é um dever da gente melhorar o lugar onde a gente está, do país que a gente vive, né? Então, é um comprometimento, sim, e isso é um valor para o Instituto Ponte, e a gente acredita nesse valor e ensina isso aos meninos, né? Então, esta é a contrapartida, né? Que um dia você possa também, em algum momento, apoiar alguém, assim como você é apoiado, né? Mas fora isso, o boleto para pagar não tem. Os Então, boletos ficam só venham comigo. fazer parte do Instituto Ponte, venham fazer parte da família IP. Estamos esperando vocês aí via inscrição. Tá ótimo. E agradecer novamente a Fonte Hub e a Gazeta pelo espaço para a gente poder estar aqui hoje novamente gravando. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E não se esqueçam, 10 anos do Instituto, compartilhe esse vídeo com os 10 amigos. Coloca aqui no comentário quem da equipe você quer ver ou alguma história que você quer conhecer de alguém para a gente tentar trazer a pessoa aqui. E muito obrigado. Até o próximo podcast. Até mais, gente. Histórias Valeu. é o que não falta. Obrigada.